Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula de Álgebra Linear 1. Eu sou o professor Elias Santiago e hoje a gente vai conversar um pouco sobre espaço vetorial. Para isso eu vou fazer memória de um assunto que vocês viram na disciplina Geometria Analítica. Esse assunto é chamado vetores. Vamos lá. Bom, então a gente vai começar hoje falando de vetores, uma breve revisão. Citar algumas propriedades referentes à soma de vetores, falar de produto de vetor por escalar e fechar o nosso encontro, a nossa aula, com a definição de espaço vetorial. Bom, vetores. Lembram? Vetor é um conjunto de segmentos orientados que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Aí no slide aparece uma representação, tá vendo? Vários segmentos orientados. Um segmento, para dizer que é orientado, é porque existe um sentido aí, não é? Não é um segmento apenas como a gente vê no curso de geometria plana, que é apenas um segmento de reta. Esse segmento, a ele foi oferecida, atribuída uma orientação. E cada segmento desse aí, a gente vai dizer que são representantes de um mesmo vetor. Digamos um vetor U. Notação para vetor, fazendo memória, né? A gente coloca, nesse caso aí, uma setinha lá em cima, e aí uma representação, uma ferramenta simbólica, uma notação para o vetor U. Agora eu vou colocar uma representação de outros vetores, de um outro vetor, né? Dessa vez eu tenho outros segmentos orientados, de mesma direção, de mesmo sentido e mesmo comprimento. E cada um desses segmentos vai ser um representante de um outro vetor, vamos dizer de um vetor V. E como é que a gente soma dois vetores? Vocês lembram? Vamos lá. Vamos fazer a soma entre os vetores U e V. Por definição, a soma U mais V, ela é dada da seguinte forma. Tomemos um representante do vetor U e em sua extremidade acrescentemos um representante do vetor V. A soma vai ser um vetor dado da seguinte forma. É um vetor cuja origem coincide com a origem do vetor U e cuja extremidade coincide com a extremidade do vetor V. É esse vetorzinho aí. Esse vetorzinho é, por definição, a soma entre U e V. Bom, é fácil ver que a soma de dois vetores é naturalmente um outro vetor. Agora veremos as propriedades da soma de vetores. Considere um vetor U, um vetor V e o vetor soma. Agora consideremos o vetor V primeiro, depois o vetor U e por fim o vetor soma, que é o vetor V mais U. E compare essas duas somas. Observe que o vetor U mais V e o vetor V mais U, eles são iguais porque eles são representantes de um mesmo vetor. O vetor U mais V e o vetor V mais U são segmentos orientados que têm a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, e portanto são representantes de um mesmo vetor. Isso significa dizer então que U mais V é exatamente igual a V mais U. Em outras palavras, a gente diz que a soma de vetores ela é comutativa. Agora vamos abrir um parêntese e pensar o seguinte. Pense nos polinômios, em particular nos polinômios de grau menor ou igual a 2. Isso é só um exemplo. Digamos p de x igual a 3x ao quadrado mais 5x menos 1 e o q de x igual a 6x ao quadrado menos 8x mais 4. Façamos primeiro p de x mais q de x. Isso vai dar 9x ao quadrado menos 3x mais 3. E depois façamos q de x mais p de x e obteremos o mesmo valor. Significa dizer que dados p de x e q de x, esses dois polinômios aí, polinômios de grau menor ou igual a 2, obtivemos que p de x mais q de x é igual a q de x mais p de x. Ou seja, a soma também foi comutativa. E aí cabe uma pergunta.
Esse resultado vale para quaisquer polinômios de grau menor ou igual a 2, p de x e q de x? Essa pergunta é interessante, pessoal, porque o fato de um resultado ser verificado em exemplos particulares, isso não nos garante a generalidade. E daí, ao invés de considerar p de x e q de x como fizemos, exemplos particulares, vamos pensar em exemplos genéricos. São p de x igual a 2x ao quadrado mais a1x mais a0 e o q de x igual a b2x ao quadrado mais b1x mais b0. Aí sim, agora estamos trabalhando com exemplos genéricos. Esses numerozinhos aí, esses a2, a1, a0, eles são os coeficientes e vão representar números reais quaisquer. A mesma coisa lá com o B2, B1 e o B0. São letrinhas, não é? A gente está usando a álgebra, mas essas letrinhas aí são utilizadas para representar números quaisquer. E aí sim a gente atribui generalidade ao processo. Aí nesse caso, P de x mais Q de x, bom, como é que nós somamos polinômios? Nós somamos os termos semelhantes. Então, coeficiente do termo de grau 2 de um com o coeficiente do termo de grau 2 do outro. A mesma coisa com os termos de grau 1 e a mesma coisa com os termos independentes. Então a gente vai ter aí P de x mais Q de x igual a 2 mais B2, tudo isso vezes x ao quadrado, mais A1 mais B1, tudo isso vezes x, e finalmente o A0 mais B0. Agora ali dentro, onde tem o A2 mais B2, A2 e B2 aqui representam números reais. E a soma de números reais ela é comutativa. Portanto, eu posso dizer que A2 mais B2 é igual a B2 mais A2. E da mesma forma ali no A1 mais B1, também são números reais, e portanto isso é igual a B1 mais A1. E por fim lá, no A0 mais B0, que vai ser igual a B0 mais A0. O que vai ficar então igual a Q de x mais P de x. Significa dizer que, se tomarmos dois polinômios quaisquer, de grau menor ou igual a 2, a soma também é comutativa. Agora, então, lá em vetores, a soma é comutativa. Em polinômios de grau menor ou igual a 2, também. Veremos agora uma outra propriedade. Para isso, consideremos três vetores, U, V e W. U, V e W. Façamos primeiro U mais V mais W. Considere o vetor U, acrescente o vetor V, tome o vetor soma, U mais V. Dado o vetor soma, vamos somá-lo com o vetor W. Agora sim, temos o U mais V mais W. Agora vamos pensar no vetor U somado a soma entre V e W. Aqueles parênteses ali, eles estão dizendo assim, ó, primeiro some V com W. Vamos fazer isso. Pega o vetor V, acrescenta o vetor W, some os dois. Agora, eu vou considerar o vetor U e vou somá-lo ao vetor V mais W. Olha lá a resposta. U mais V mais W. E vamos, enfim, comparar. Comparar o vetor U mais V mais W, foi o primeiro exemplo, e comparar o vetor U mais a soma entre V e W. Observe que essas duas respostas são representantes de um mesmo vetor. Portanto, para quaisquer vetores U, V e W, U mais V mais W é igual a U somado com a soma entre V e W. O que é isso? Isso quer dizer que a soma de vetores ela é associativa. Voltemos agora para os polinômios. Será que a soma de polinômios de grau menor ou igual a 2 também é associativa? Bom, eu vou começar com um exemplo, P de x, Q de x e R de x, exemplos de três polinômios quaisquer, de grau menor ou igual a 2, mas não podemos esquecer que exemplos não provam os fatos, de modo geral. Bom, primeiro aqui, ó,
Lá em cima aparece P de x mais Q de x mais R de x, a resposta é 8x ao quadrado menos x. Depois vocês olham essas continhas com calma. E depois o P de x mais Q de x mais R de x e dá o mesmo valor. Novamente, eu sugiro que depois vocês acompanhem com calma essas continhas. Isso significa que nesses exemplos aí que demos, a soma foi associativa. Nesses exemplos. Mas será que vale de maneira geral? Vamos lá. Vamos considerar então três polinômios. P de x igual a x ao quadrado mais a1x mais a0. Q de x vai ser um b2x ao quadrado, b1x mais b0. E o R de x, c2x ao quadrado mais c1x mais c0. Onde esses coeficientezinhos a, b e c representam números reais. E aí façamos P de x mais Q de x e depois somado com R de x. Essa primeira linha aí, ó. Essa primeira linha, ela fornece o P de x mais Q de x ali, entre colchetes, e depois a gente vai adicionar o R de x. Adicionando o R de x, vamos somar os termos semelhantes. São aqueles que têm a ver com coeficiente, com o termo de grau 2, depois aqueles que têm a ver com o termo de grau 1 e depois com o termo independente. Vamos lá para a segunda linha. Na segunda linha a gente tem ali envolvendo x ao quadrado, lá na frente, olha só, A2 mais B2 entre parênteses, mais o C2. Ali dentro, pessoal, nós temos números reais. E a soma de números reais, ela é associativa. Portanto, a gente já pode escrever na linha seguinte, a terceira linha, veja só, o A2 mais B2 mais C2. E esse procedimento vale para todo o resto que eu não mencionei. E por fim, a gente vai ter aí, ó, P de x mais Q de x mais R de x. Tudo isso para verificar, então, que a soma de polinômios de grau menor ou igual a 2, ela também é associativa. Então, veja só, lá em vetores, a soma é comutativa e é associativa. Em polinômios de grau menor ou igual a 2, também é comutativa e associativa. Mais uma vez, vetores. Voltando lá para vetores, vamos considerar um vetor em que a origem e a extremidade coincidem. Essa representação aí. Tá. Eu vou chamar esse vetor, vou denotar daquela letrinha ali, é como se fosse um 0 ou um O, mais ou menos, com a setinha em cima. Esse vetor somado com um V qualquer, é igual ao V somado com ele, que é igual ao próprio vetor V. Ou seja, esse vetorzinho aí, ó, em que a origem e a extremidade coincidem, ele funciona como elemento neutro da soma. Iremos chamá-lo de vetor nulo. Voltemos para os polinômios. Observe que eu estou fazendo sempre um paralelo entre teoria de vetores que já conhecemos e estou acrescentando um ingrediente a mais, que são os polinômios. Então, dado um polinômio P de x de grau menor ou igual a 2, será que existe algum polinômio que eu estou chamando de O de x, de tal forma que P de x mais O de x é igual a O de x mais P de x, que é igual ao próprio P de x? Em outras palavras, será que há um polinômio que se comporta como um elemento neutro com relação à soma? Olha só, considere P de x igual a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0, um polinômio qualquer, de grau menor ou igual a 2. O nosso O de x vai ser 0x ao quadrado mais 0x mais 0. E, portanto, essa soma aí do P de x mais o O de x vai ser claramente igual ao P de x. E se for o contrário, se for O de x mais P de x também, inclusive já vimos que a soma de polinômios ela é comutativa. Portanto, dado um polinômio qualquer de grau menor ou igual a 2, um polinômio P de x, vai existir um outro polinômio O de x, tal que P de x mais O de x é igual a O de x mais P de x, que é igual a P de x. Resumindo, há sempre um elemento neutro com relação à soma, lá na soma de polinômios. Voltemos para vetores. Novamente aquele paralelo, né? Vetores, polinômios. Vetores, polinômios. Vetores agora.
Seja V um vetor qualquer. Existe um vetor que denotaremos por menos V, tal que V somado com menos V é igual a menos V somado com V, que é igual ao vetor nulo. V. O menos V, lembrando, pessoal, é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, mas o sentido contrário ao de V. Portanto, quando você faz a soma, o que é que vai acontecer? Você vai com V e volta com menos V. Então, origem e extremidade vão coincidir. Chamemos menos V de vetor oposto de V. Chamamos, né? Bom, voltemos aos polinômios. Dado um polinômio qualquer de grau menor ou igual a 2, existe algum polinômio q de x também de grau menor ou igual a 2, de modo que a soma entre os dois dá o O de x, que é aquele polinômio lá nulo? Sim. Dado p de x igual a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0, basta a gente considerar o q de x como sendo exatamente igual ao p de x, mas invertendo todos os sinais. Então vai ficar menos a 2x ao quadrado menos a 1x menos a 0. Essa soma vai dar naturalmente o vetor nulo, que nesse caso é o polinômio identicamente nulo. P de x mais q de x e também q de x mais p de x. Portanto, dado um polinômio qualquer de grau menor ou igual a 2, p de x, existe um polinômio de grau menor ou igual a 2, q de x, de modo que a soma entre os dois dá o polinômio identicamente nulo. Isso significa dizer o quê? Lembrando, dados três vetores, u, v e w, a soma entre eles é comutativa, ela é associativa, existe um elemento neutro e cada elemento admite um inverso aditivo. Só que para polinômios de grau menor ou igual a 2 acontece da mesma forma. A operação de soma de polinômios de grau menor ou igual a 2, com coeficientes reais, goza das mesmas propriedades acima. Ela é comutativa, ela é associativa, ela tem elemento neutro e cada polinômio admite um inverso aditivo. Isso significa dizer que é como se os polinômios se comportassem como vetores no que diz respeito à soma. E com relação ao produto por escalar? Com relação ao produto por escalar, dados dois vetores u e v e escalares lambda1 e lambda2, temos lambda1 vezes u mais v é igual a lambda1 vezes u mais lambda1 vezes v, distributividade. Lambda1 mais lambda2 vezes v é igual a lambda1 vezes v mais lambda2 vezes v, também distributividade. Lambda1 vezes lambda2, tudo isso vezes v é igual ao lambda1 esperando o produto lá do lambda2 por v, vale a associativa. E o 1 vezes v é igual a v, ou seja, existe um elemento neutro aí no produto por escalar, que em particular é o número 1. A operação de produto de polinômios de grau menor ou igual a 2 por escalar também goza das propriedades acima. Eu não fiz aqui, mas lá no AVA eu vou colocar uns slides para vocês, detalhando cada uma delas. Por uma questão de tempo, eu optei para deixar isso lá para o AVA. Então, é como se os polinômios se comportassem como vetores no que diz respeito ao produto por escalar. Então, o que é um espaço vetorial? Vamos lá, estamos chegando pertinho. Pelo exposto, os polinômios de grau menor ou igual a 2, com relação à soma e o produto por escalar, eles gozam das mesmas propriedades que os vetores. E são as seguintes propriedades. 1, 2, 3 e 4 são propriedades referentes à soma, 5, 6, 7 e 8 que são propriedades referentes ao produto por escalar. Essas propriedades aí, todas satisfeitas lá com os vetores, nos vetores, nas operações envolvendo vetores, elas também são satisfeitas nas operações envolvendo polinômios. Bom, considere um conjunto não vazio V, sobre o qual estão definidas duas operações, a operação de soma e a operação de produto por escalar. Na operação de soma eu quero dizer que, dados dois elementos U e V,
né, no conjunto V grande, a soma entre eles continua lá no conjunto. O produto por escalar é se você pegar um elemento lá no V grande e multiplicar por um escalar, a resposta final continua lá dentro. A gente vai dizer que esse conjunto V grandão, é um espaço vetorial quando as 8 propriedades acima forem satisfeitas para quaisquer U, V e W num conjunto V e lambda 1 e lambda 2 pertencentes a R. Olha, mas o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2, dotado da operação usual de soma de polinômios e produto por escalar, então vai constituir um espaço vetorial. Por quê? Porque goza dessas 8 propriedades aí. Mas isso que a gente viu não é uma característica particular dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Isso também ocorre se a gente considerar grau menor ou igual a 3, grau menor ou igual a 4, grau menor ou igual a 5, grau menor ou igual a n. Ou seja, de modo geral, os polinômios de grau menor ou igual a n constituem um espaço vetorial. Por quê? Porque com relação à soma e o produto por escalar, essas 8 propriedades dispostas aí no slide são satisfeitas. O mesmo vai acontecer com outros exemplos, matrizes, o R2, o R3, que são exemplos que vão aparecer lá no nosso material disponível no AVA. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sugiro que vocês agora revejam esses slides, peguem o nosso material no AVA e façam bastante exercícios. Qualquer dúvida, posta lá no nosso fórum. Até a próxima!